Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber o Fábio Rabelo, que é Head de Digitalização e Business Transformation para a América Latina da Volkswagen, empresa que dispensa a apresentação. Fábio, muito prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar do papo hoje aqui, Fábio. Oi, Cássio, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo bem fluido aqui, que vocês gostem. Legal, vai ser ótimo, sim, tenho certeza disso. Porque, Fábio, é aquilo, né? A gente aqui no podcast trata muito a tecnologia como meio e não como fim. Quando você pensa na indústria automobilística, a vida inteira ela fez isso, né? Ela aplica a tecnologia para melhorar a vida dos clientes, melhorar a produtividade, enfim, a tecnologia a serviço do negócio, a serviço do bem-estar dos clientes. Agora, pensando mais recentemente nas tecnologias que vêm surgindo nos últimos anos, como é que isso está sendo aplicado na realidade da Volkswagen? Cássio, essa é uma boa pergunta, né? Eu sempre falo que se tem uma indústria hoje que está em transformação e se reinventando muito, é a indústria automotiva, né? O primeiro ponto, assim, acho que a reinvenção na indústria automotiva é uma coisa meio comum. Então, se a gente for olhar o que era um carro na década de 70, depois o que ele virou na década de 80, o que ele virou na década de 90 e assim por diante, né? O que os carros são hoje, você já percebe uma transformação enorme, né? Nos aspectos de segurança, nas questões de motor, de tecnologia embarcada, tecnologia dentro do carro, fora do carro. Então, essa é uma indústria que vem mudando muito, né? Criando carros cada vez mais conectados, cada vez mais econômicos em consumo de combustível, cada vez mais entregando soluções de conveniência para o consumidor. Então, para a gente, esse já é um tema muito dentro do nosso DNA. E quando a gente entende tudo isso aplicado no mundo que a gente vive hoje, né, um mundo que é conectado, é um mundo ansioso, né, as pessoas estão sempre consumindo uma informação com o celular na mão, conectadas, isso nos faz correr mais ainda para uma transformação da companhia, né? É por isso que alguns anos atrás foi criada a área da digitalização, né? A gente olha, na verdade, um pouquinho mais do que digitalização, a gente olha para as jornadas dentro do concessionário, dentro da empresa, o que a gente pode ter de ferramenta para melhorar a vida do vendedor, a vida do cliente, a vida do funcionário, a vida do jornalista como imprensa. E isso traz aí um fruto, ou alguns frutos muito interessantes. Então, quando a gente olha para esse cenário como um todo, né, eu posso ficar só nesse tema aqui 1 hora falando sobre, porque o assunto me dá bastante conteúdo, mas a empresa tem vivido uma transformação forte e acho que tem sido muito bem recebida também pelos consumidores, né? Então, vamos por um caminho mais ou menos desta linha. E quais são as iniciativas assim, Fábio? Porque, claro, tá perfeito o que você está contando para a gente do lado de fora consegue perceber esse esforço, mas, por exemplo, né, o manual do motorista sempre foi alguma coisa muito analógica, né? Você tinha um problema no carro ali, eu tenho um problema no carro, você abre o porta-luvas ali, pega o livrinho, vai procurar naquelas 300 páginas onde é que pode indicar aquela luzinha que acendeu no painel, se é para se preocupar com ela ou não, se é para parar o carro ou não. E vocês têm iniciativa que ajudam até nesse sentido, né? Hoje já, Fabio. Super, super. Então, imagine o seguinte, Cássio. Primeiro, nós criamos uma plataforma, né, um aplicativo que nós chamamos aqui de Meu Volkswagen, e o nome é bem sugestivo, porque é o meu app do meu carro. Uma vez que você tem o download do carro, do aplicativo, você coloca o chassi do teu carro, você já começa a receber uma série de serviços, né, baseados exatamente no teu carro, e o primeiro que nós lançamos foi o manual cognitivo. Então, esse produto a gente lança ele em 2017, utilizando inteligência artificial, e o foco ele é muito grande em, primeiro, conveniência, né? Entrega de uma informação de melhor qualidade na mão do usuário, e ele também tem uma questão paralela, que é como é que a gente pode ajudar a melhorar o planeta. Então, ao invés de ter o livrinho que você comenta lá no porta-luvas com 300, 400, 500 páginas bem técnicas, e que normalmente gerava até uma confusão, porque o cliente abria a página 4, que mandava para 8, que mandava para 19, e a resposta estava na 12, né? Então, usando inteligência artificial, o cliente faz uma pergunta, usando o que a gente chama de linguagem natural, que é a forma com que a gente fala, né? Como trocar o pneu, como trocar a roda,
como pôr a cadeirinha do bebê, como espelhar o celular no rádio. Então, ele faz uma pergunta, a gente usa inteligência artificial e traz uma resposta, e hoje com uma assertividade aí de mais de 90%, né? Lembrando que nós estamos falando de um Brasil que tem várias formas de se falar, né? Vários sotaques diferentes. Então, o sistema ele consegue reconhecer aí mais de 92% do que estão perguntando e trazer uma resposta com bastante precisão daquilo que está sendo perguntado. Só para te dar uma ideia de número, a gente tem hoje um volume de mais ou menos 40 mil perguntas por mês que são respondidas com o nosso manual cognitivo. E como é que faz para conseguir trazer essas respostas, Fábio? Porque no computador eu consigo entender como é que a gente pergunta aqui para o Google ou pergunta para a Alexa, que você está ali com toda a tua estrutura em casa, conectado à internet, tudo. E no carro, você está lá no meio da estrada, como é que se resolve isso para ter conectividade quando você está dirigindo no carro que não é esperado que você vai fazer uma consulta como essa? Vamos lá, então, primeiro ponto. A gente tem o sistema manual cognitivo dentro do aplicativo Meu Volkswagen. Então, uma vez que eu estou dentro do celular, eu estou conectado a um 4G, a um 3G, a um Wi-Fi. Agora, imagina que o cara está no meio de uma estrada sem sinal nenhum, ou o cara está no quinto subsolo, né, quase Uhum. blindado. Nesse momento, se ele faz uma pergunta e o sistema não consegue conectar na nossa cloud, que é a mesma coisa que faz o Alexa, por exemplo, quando alguém faz uma pergunta, o Alexa está na internet, ele vai na cloud, busca e traz a resposta. Então, a nossa forma de funcionamento é igualzinha. Mas se acontecer essa situação extrema, o cognitivo abre um PDF navegável com toda a informação técnica do carro. Então, talvez ela não seja tão evoluída quanto um cognitivo, porque vem com texto, imagem, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, é realmente muito amigável numa perspectiva de usuário, mas, ao mesmo tempo, esse cara não vai ficar sem informação. Ele vai ver o manual na mão dele e vai consumir. O que é legal esse produto, além de estar disponível no celular das pessoas, ele faz parte do Volkswagen Play, que é o nosso sistema de infotainment. Então, para o consumidor que tem um carro com Volkswagen Play, e hoje é o Polo, o Virtus, a T-Cross, o Taos, o Jetta. Então, se o cliente tem um desses carros, ele vai fazer a pergunta ou o sistema vai trazer a resposta na tela do rádio, dessa mesma maneira que eu te falei. Se tiver conectado à internet por meio do celular do usuário, ele vai devolver o cognitivo com o step 1, 2, 3, enfim, como existir, ou ele vai abrir um PDF navegável com toda a informação. O que está por trás de tecnologia aí? Tem inteligência artificial sendo usada? Tem inteligência artificial e, nesse caso, a ferramenta que a gente tem é o IBM Watson. Pô, bacana. Transformação digital aí tá na veia, pelo que eu entendi, né, Fabio? E ainda nessa linha, né? A inteligência artificial é um dos aspectos, né, um dos pilares da transformação digital. Tem, além disso, além da inteligência artificial, hoje se parte muito para outros pilares, outras tecnologias, né? Por exemplo, a tokenização, né? É, isso já é parte do mundo de uma montadora como a Volkswagen? Cássio, o tema de tokenização é um tema bastante amplo, né? A gente tem várias frentes que pode ser aplicado. Nós temos aqui um projeto que a gente chama de Digital Garage, é uma plataforma de NFT, que eu tenho muito orgulho de dizer que é uma das primeiras plataformas de NFT na indústria automotiva do mundo. Então, ela parte de um pedido de muitos clientes de que, puxa, por que vocês não lançam o carro tal? Como é que eu faço para ter a imagem do carro tal? Por que vocês não me mandam uma propaganda antiga que eu era apaixonado, etc. Então, a gente entendeu que o NFT, né, que é o token não fungível, e aí o token é um blockchain que garante essa autenticidade, e o não fungível é uma coisa única. Então, a gente cria uma plataforma com vários cards colecionáveis da Volkswagen, onde as pessoas podem, primeiro, ter imagens exclusivas que não foram feitas para rodar em volume, então a gente não tem 100 mil cards iguais, são poucos cards, né? A gente tem uma plataforma hoje com 3 níveis de diferenças, então um que tem um pouquinho mais de imagem, o segundo que tem um pouquinho menos, e o terceiro que é quase raras, tem 3, 4 imagens daquelas existentes no mundo, e aí você pode comprar esse NFT, que é um blockchain, né? Inclusive, o processo é tão evoluído que você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, ou usando uma criptomoeda.
Está disponível, a gente lançou essa plataforma em abril agora de 2022, com 600 pacotinhos, né, de cards, cada pacotinho tem de 3 a 5 cards diferentes, e a ideia é que isso fosse... imagina que a plataforma é uma plataforma de longo prazo, então a gente tem coleções planejadas para serem lançadas ao longo do tempo. Quando a gente põe isso no ar, a gente imaginou que demoraria aqui algumas semanas para acabar com esses 600 pacotes. E, para nossa alegria, isso acabou em 7 horas. Então, a gente vê que tem um desejo por trás dos consumidores e que a marca está super dentro desse pioneirismo. A gente continua na vanguarda trazendo soluções que trazem essa satisfação, né? E aí, o que é legal, Cássio, além de ter os NFTs, esses cards que eu comentei, a gente tem alguns itens que são únicos. Então, eles são colocados num leilão. Normalmente, esse leilão dura uma semana. E aí, quem leva o leilão no final de uma semana pode primeiro ou ganhar um NFT único, com uma imagem única, exclusiva, que só tem aquela no mundo, né? Quase a nossa Mona Lisa, ou ele pode ganhar isso com alguma experiência, que foi o caso do primeiro que nós fizemos agora no mês de maio, que quem comprou esse NFT comprou um Gol GTI, aquela versão super famosa lá dos anos 90, né? Aquele Sim. carro azul maravilhoso. E o cara que comprou isso, ele ganhou uma experiência que é algo que não está à venda, que é uma visita dentro da Volkswagen para conhecer todo o time de design, entender como é que o pessoal faz carro, passar ali uma tarde com os nossos designers, falar com o Pavone, que é o head de design da América Latina. Então, são coisas únicas e que trazem bastante proximidade com o nosso consumidor. E esse é um caso clássico aí que a gente usou a parte de token para certificar a autenticidade da imagem. E agora tira uma dúvida de ignorante aqui, que eu acho que muita gente vai compartilhar comigo, né? Como é que se faz uma imagem única na internet? Acho que você vai entender a pergunta, né? A coisa mais fácil do mundo é você duplicar uma imagem ou tirar um print. O token, ele dá essa exclusividade em que sentido, de que maneira? Cara, uma boa pergunta. Então, se eu for até o Louvre, eu vou tirar uma foto da Mona Lisa, né? E provavelmente, por mais que ela está dentro de um vidrão blindado ali, provavelmente já tiveram vários fotógrafos, pintores e afins que tentaram replicar a Mona Lisa. Mas a Mona Lisa só existe Uhum. uma. Então, quando você tem uma imagem na internet, qualquer um pode dar um print nela. Só que tem 2 pontos. Primeiro, ninguém vai ter essa imagem em alta resolução, porque deu um print, então você já perde a propriedade do direito da imagem e você não tem ela, né? Você tem um print. Então, quando você tem um NFT, quando você tem um blockchain garantindo aquela imagem, você tem o direito dela, você tem a propriedade dessa imagem. Então, para mim, a forma mais simples de representar é o quadro, né? Eu poderia, tudo bem, a Mona Lisa é a Mona Lisa, mas existem várias obras de arte que o colecionador tem a obra num cofre trancado e tem uma réplica, entre aspas, na parede ali, né? Ou falar, vamos pôr a mão, sei lá o que vai acontecer. Então, vou deixar a verdadeira no cofre. É como se esse cara tivesse a verdadeira no cofre, só que o cofre dele é a garagem digital da Volkswagen, é o Digital Garage. Ele tem esse NFT certificando que aquilo é verdadeiro, é exclusivo e tem valor, e ele pode, no caso do proprietário, pôr em qualquer plataforma. Né? Se a gente entrar na nossa plataforma hoje, por exemplo, ela tem um marketplace. Então, pessoas que compraram 3 cards por R$ 50, e é importante fazer um parênteses aqui, a Volkswagen não fez essa plataforma pensando em enriquecer, tá? Não é o foco da empresa. O nosso foco foi muito mais criar uma plataforma absolutamente acessível, né? Consumível pelas pessoas e que seja de fácil transação. Então, eu coloco a R$ 50 3 cards. Se você entrar hoje no nosso marketplace, tem gente vendendo imagem lá a $300, $500, uma imagem. Então, começa um leilão, ela é rara. Tem imagens, como eu falei, que existem 3, 4 no mundo. Podem tirar print? Pode, mas quem tem realmente aquela propriedade da imagem é o cara que comprou na plataforma e tem lá o blockchain autenticando. E o blockchain é inviolável, né, Fábio? Quer dizer, quase impossível, né? Teoricamente até daria para você violar, mas na prática é impossível, porque você vai ter que invadir tantos computadores que você nem sabe quais são que fica impossível. Sabe que você está falando isso? Eu me lembrei aqui, eu fui uma vez para Berlim, talvez você vai usar esse exemplo também aí mais vezes, né? É, pô, chega lá, vê o Muro de Berlim, fica impressionado, né? E aí vai na lojinha oficial lá da cidade
do lado de onde era uma das passagens do Muro de Berlim, e você compra um pedacinho do muro, né? E aí, se chegar no Brasil de volta, o que, que todos os seus amigos vão falar? Pô, isso aí te venderam, o cara tinha uma obra ali do lado. E, sabe, deu uma martelada na parede, arrancou um pedaço e te vendeu. E aí você tem um certificado, né? Lá deles também, tal, dizendo, ó, esse pedacinho do muro é real, é do muro mesmo, tal. Mas aí, claro que alguém vai dizer, mas o certificado também é violável, né? Então, o que você está colocando é que com blockchain, não importa se é digital ou físico, tem algo ali muito impossível de violar, garantindo que é seu. Essa é a lógica, tá certo? Tá certo o meu entendimento? Tá certo, cara. O Muro de Berlim eu não consigo garantir que não é da obra como você deu de exemplo, mas o NFT eu garanto. Sim, Então, ele é inviolável, ele tem um processo de certificação extremamente rígido, sofisticado, complexo. Nunca ouvi falar, né, de um blockchain que foi violado, de uma criptomoeda que quebrou a questão de lastro, etc. Então, o que eu posso te dizer é que no caso de um NFT, eu garanto 100% a autenticidade daquilo. Né? Ele sim, está dentro de uma plataforma, ele tem um registro, ele tem um token, ele tem, por exemplo, um token gera um volume de CO2 alto, né? De tanto processo que tem por trás, de tanto cloud servidor garantindo aquela autenticidade. No sim. nosso caso, a preocupação é tão alta que a gente neutraliza todo o CO2 gerado por cada card criado. Então, estou falando aqui estou entrando no meio ambiente, mas é só para te dizer o quanto tem de segurança no caminho, né? Legal. Agora, é o que você falou, né? A Volkswagen não faz dinheiro diretamente com isso. Ela está dando ali uma experiência interessante para as pessoas que gostam da Volkswagen, que gostam de carro em geral. Mas eu imagino, Fábio, que em certa medida os projetos de transformação digital, de tecnologia que existam dentro da Volkswagen, em, em alguns casos eles devem focar sim na geração de receita, né? É, e daí eu te pergunto, como é que se faz, como é que se usa a tecnologia para vender carro nesse mundo hoje muito mais digital do que físico? Cássio, a gente usa muito a tecnologia de várias formas e acho que nós temos um case muito feliz na Volkswagen aqui da América Latina que nós chamamos de DDX, Digital Dealer Experience. O DDX ele é composto por 6 ferramentas, né? Hoje implementados em 100% da rede do Brasil, da Argentina e mais 4 países aqui da nossa região. Então, a primeira delas é um configurador 3D numa tela touch que varia entre 55 polegadas e 75 polegadas. Então, tem uma experiência imersiva bastante rica, muito completa, né, que o cliente consegue passar o dedo na tela ali do sistema, trocar de carro, trocar a cor, ver a diferença de um Highline para um Comfortline, clicar ali, ver um carro GTS, GTI, quando é o caso, R-Line. Então, nós começamos com o configurador, depois a gente vai para a realidade aumentada e virtual, ou seja, além de poder usar o óculos dentro do concessionário e ver o interior do carro com muita qualidade, eu posso pegar o meu celular, baixar o aplicativo VW Experience e projetar o carro no meio da minha sala. Né? Isso tudo nos suporta a, por exemplo, começar a vender carro fora do concessionário. Então, esses 3 módulos combinados, implementados dentro de um tablet, ele me permite que o vendedor pegue a venda móvel e vá na casa do Cássio, por exemplo, sente aí no seu sofá, consulte o estoque da concessionária em tempo real, faça uma simulação de financiamento usando o banco Volkswagen, te mostre o que ele tem disponível e venda o carro, literalmente. Né? E aí a gente tem, por exemplo, um outro sistema que a gente chama de Saiba Mais, que suporta todos os nossos times de vendas. E quando você vem para mim, você pergunta, mas tá bom, mas isso aqui reduz o custo da empresa? Depende, na verdade eu estou aumentando muito o custo da Volkswagen, uma vez que essas tecnologias não existiam, eu vou ter que criar tudo isso, pôr no ar, garantir atualizados, funcionando. Por outro lado, infelizmente a gente acabou de vive ainda um pouco de pandemia, né, onde o mundo inteiro estava em lockdown. Isso impactou, refletiu numa falta de elementos de produção de carro que deixou a rede bastante desabastecida. Né? Foi graças à plataforma DDX que a gente conseguia vender carro e mostrar para o consumidor o carro no detalhe, né? Todos os detalhes de dentro, de fora. Naturalmente, um ou outro modelo existia na rede de concessionários, mas pensando num line-up como o nosso, que são mais de 10 produtos, com 3 variações cada um, seria impossível. Então, a tecnologia traz essa conveniência, traz essa comodidade, traz essa gama de informações.
Pensando no concessionário, ele também tem um grande ganho no momento que ele pensa que, ao invés de ter 10 carros com 3 variações, ele vai precisar ter uma loja gigantesca em alguma avenida super cobiçada, que gera o custo lá para cima, ele consegue ter uma loja muito menor, num ponto mais nobre, e trabalhar com a tecnologia para apresentar o que ele precisa para o cliente dele. Né? Com sistemas como esse, por exemplo, a gente conseguiu reinventar a rede, o tamanho, o standard mínimo de um concessionário Volkswagen. Então, tem muitos ganhos que dá para explorar nesta frente. E tô pensando aqui, né? Você vendendo carro à distância, o que que vem pela frente, na sua opinião, Fabio? Aí eu não estou me referindo especificamente a projetos, mas a você, Fábio, o que que você imagina que vai ser, por exemplo, a venda de carro daqui a 5 anos, né? Que nesse aspecto de transformação digital é uma eternidade, né? Por exemplo, tem metaverso vindo aí. Já dá para imaginar como é que vai ser essa experiência de compra de um carro daqui a alguns anos? Olha, imaginar certamente, né? E parte do nosso trabalho aqui é entender inovação, tendências, o que a gente deveria preparar a companhia. E eu diria que a nossa área existe há exatamente 5 anos, né? Então eu diria que a gente foi muito feliz em tudo que a gente planejou nos últimos tempos, porque eu não tenho realidade aumentada, virtual, tela touch, porque existiu uma pandemia, é porque eu já tinha mesmo. Então, quando aconteceu a catástrofe, nós estávamos totalmente prontos para um mundo que não era esse que a gente esperava, mas infelizmente acabou virando. O que a gente entende, Cássio, é que existem vários tipos de comportamento de cliente, né? E eu diria hoje que a Volkswagen cada vez mais está preparada para cada um desses públicos. Então, o concessionário continua sendo crucial nessa jornada e ele é o maior foco do que eu tenho de ferramentas hoje. Então, como eu falei, eu tenho lá o Saiba Mais, que é um sistema onde o vendedor consegue se manter super informado de tudo que acontece na marca, do estoque dele, aquele cliente que manda uma intenção de compra, cai na mão do Saiba Mais, a venda móvel, o DDX. Então, a gente vai evoluindo muito para trazer essas soluções. Né? Existe o cliente que quer comprar o carro no sofá da casa dele, então ele vai usar a realidade aumentada, ele vai fazer um download do app, ele vai entrar no site, ele vai entrar no e-commerce. E nós temos um e-commerce hoje, nesse dia de hoje, né? Exatamente, ele está offline, então nós tiramos porque falta carro, né? E eu não tenho vergonha de dizer que todos os jornais contam isso. A gente tem problema de semicondutor, tem alguns problemas de componentes, e aí o consumidor que compra no e-commerce espera comprar hoje e receber o carro em 5, 10 dias. Então a gente, em alguns casos, tem uma espera um pouquinho maior, e por essa razão nós optamos, em conjunto com a rede, deixar o projeto offline para não gerar nenhuma insatisfação de nenhum lado. Claro. Mas o que eu posso te dizer é, puxa, o caso extremo hoje é o cara comprar no digital, seja ele um metaverso, seja ele uma realidade aumentada, estamos prontos, né? Falei aqui de NFT, falei aqui de e-commerce, falei aqui de website, falei de realidade aumentada, são todas tecnologias bastante inovadoras que estão hoje na mão das pessoas, né? E se você me perguntar número, naturalmente a gente não abre muito número, porque isso é sigiloso, mas eles são todos em casa de milhão, né? De acessos, de downloads, e o que reflete um alinhamento com a necessidade desse consumidor. Fábio, eu quero te agradecer muito aí por trazer informações tão interessantes e uma visão, né, um panorama muito legal aí do que é a indústria automotiva nesse momento e o que ela vai ser no futuro, muito diferente do que era, provavelmente quando as pessoas que nos ouvem aqui, pelo menos as que têm ali 30, 40 anos, compraram o primeiro carro, era uma experiência completamente diferente e talvez a gente diga o mesmo, né, daqui a 10 anos, uma experiência diferente daqui a hoje. Então, eu te agradeço muito por trazer essas informações tão bacanas, tão relevantes. Obrigado, viu, Fabio? Obrigado, Cássio. Um prazer e certamente veremos muitas evoluções aí nos próximos anos.